Olá, estamos de volta, que bom, né? Começando mais uma semana, já com barulho. Ai, meu Deus do céu, não tem jeito, eu não tenho como fugir disso. Bom, minha gente, hoje é dia das Mil e Uma Noites, nós estamos contando a história do Aladim. Tá boa a história, né? Então vamos lá, vamos continuar. Tá aquela coisa, né, da mãe ir lá para tentar falar com o sultão. Vamos ver. Aí, nesse dia, o sultão chama, né? E pergunta: o que quereis? Pela segunda vez, prostou-se a mãe de Aladim e, depois de levantar-se, disse: ó rei, maior que todos os reis do mundo, antes de vos expor o motivo extraordinário e incrível que me traz aos pés do vosso sublime trono, suplico-vos que me perdoeis a ousadia. É tão fora do comum o meu pedido que tremo e tenho medo de vô-lo apresentar. Para dar-lhe plena liberdade de falar, ordenou o sultão que saíssem do conselho todos, com com exceção do grão-vizir. A mãe de Aladim, muito grata pela bondade do sultão, que lhe evitara o desgosto de falar na presença de tanta gente, quis ainda escapar à sua possível indignação perante a proposta que iria apresentar-lhe. Senhor, suplico-vos também que, se achardes desagradável ou injuriosa a proposta que vou apresentar-vos, me concedeis o vosso perdão. Seja o que for, perdoo-vos desde já. Nada vos acontecerá. Falai francamente. Isso foi o sultão, né? Tomadas tais precauções, por temer a cólera do sultão, contou-lhe em que oportunidade vira Aladim a princesa Badru-Budur e o forte amor que ela lhe inspirara. Contou-lhe mais tudo o que fizera para dissuadi-lo daquele amor tão injurioso a vós, disse ao sultão, como à princesa, vossa filha. Meu filho, porém, não ouvindo os meus conselhos e perseverando na sua ousadia, ameaçou levar a cabo um ato de desespero se eu me recusasse a vir pedir a princesa em casamento. Muito me custou tal ato, e mais uma vez vos suplico perdão, não só a mim, mas também a Aladim, por ter tido a temerária ideia de aspirar a tão elevada união. O monarca ouviu aquelas palavras com extrema bondade, sem dar sinal de cólera nem de indignação, e sem rir-se. Perguntou-lhe depois o que trazia envolto naquele pano. Ela, descobrindo imediatamente o jarro de porcelana, apresentou-o. É impossível descrever o assombro do sultão ao ver naquele vaso preciosas pedras tão perfeitas, brilhantes e de tamanho incomparável. Por algum tempo ficou imóvel. Finalmente, recobrando a presença de espírito, exclamou com enorme alegria: ah, que maravilha e que riqueza! Depois de admirar e tocar quase todas as pedras, avaliando-as, voltou-se para o grão-vizir e, apontando para o vaso, disse: concordai comigo que não pode haver no mundo
coisa mais rica e esplêndida. O grão-vizir, pasmado, não soube o que responder. Então, prosseguiu o monarca, que vos parece esse presente? Não é bem digno da princesa? Aquelas palavras muito perturbaram o grão-vizir. Havia tempo que o sultão lhe dera a compreender que pretendia ver sua filha desposar-lhe o filho. Temeu, e com razão, que o soberano, fora de si com tão extraordinário presente, mudasse de ideia. Por conseguinte, aproximando-se, disse-lhe ao ouvido: Senhor, não é possível negar que seja digno da princesa, mas suplico-vos conceder-me 3 meses antes de vos decidirdes. Durante este tempo, espero que o meu filho consiga oferecer-vos outro superior ao desse Aladim, que sequer conheceis. O sultão, embora persuadido da impossibilidade de o grão-vizir arranjar para o filho presente que superasse aquele, resolveu atendê-lo. Portanto, voltando-se para a mãe de Aladim, ordenou-lhe: Retirai-vos, minha boa mulher, voltai para casa e dizei a vosso filho que aceito de boa vontade a sua... Perdão, gente. É incrível, né, o barulho da rua. Vou retomar. Retirai-vos, minha boa mulher, voltai para casa e dizei a vosso filho que aceito de boa vontade a sua proposta. Mas não posso ceder-lhe a princesa, minha filha, sem preparar-lhe antes o enxoval, o que me levará cerca de 3 meses. Voltai, pois, depois desse tempo. Regressou a mãe de Aladim para casa, contentíssima, por ter sido bem acolhida pelo sultão e por ter obtido resposta favorável em vez de uma repulsa que a cobriria de vergonha. 2 coisas deram a ver a Aladim que sua mãe trazia boas notícias: voltar mais cedo e ter no rosto uma grande alegria. Minha mãe, posso esperar ou serei obrigado a morrer de desespero? Ela, sentando-se no sofá com ele, disse-lhe: Meu filho, para que não fiques por mais tempo na incerteza, dir-te-ei, em primeiro lugar, que tens ótimos motivos para ficar contente. Continuando, disse-lhe que fora chamada antes de todos os outros e que por isso é que voltara tão cedo. As suas precauções, a fim de que o sultão não se ofendesse com a proposta de casamento, haviam surtido efeito. E o sultão dera-lhe a resposta favorável pela própria boca. Contou também que, a deduzir pelo aspecto do monarca, o presente era a verdadeira causa do seu imediato consentimento. Para ser franca, não esperava resposta tão agradável, visto que o grão-vizir, falando-lhe ao ouvido, me fez recear que conseguiria desviá-lo da atitude tomada. Aladim considerou-se o mais venturoso dos homens. Agradeceu a sua mãe e, apesar de que, com a sua impaciência, lhe pareceram uma eternidade os 3 meses solicitados, resolveu aguardar, confiante na palavra do sultão, que ele considerava irrevogável. Contando não somente as horas, senão também os minutos,
Passaram-se 2 meses, quando sua mãe, desejando uma noite acender a lâmpada, notou não haver mais uma gota de azeite em casa. Saiu, portanto, para comprá-lo e notou que na cidade reinava grande júbilo. As lojas mantinham-se abertas e cada uma tratava de orná-las melhor. Todos davam grandes demonstrações de alegria. As ruas estavam repletas de cortesãos ricamente trajados, montados em cavalos luxuosamente selados e circundados por um sem número de criados a pé. Na loja em que comprava azeite, perguntou ao mercador o significado daquilo. De onde vindes, minha boa mulher? Perguntou-lhe ele por sua vez. Não sabeis que o filho do grão-vizir desposa hoje a princesa Badrubudur, filha do sultão? A princesa não tardará em sair da terma, e os cortesãos que estáis vendo se preparam para escoltá-la até o palácio, onde se realizará a cerimônia. Bastaram aquelas palavras à mãe de Aladim, que tornou a entrar em casa esbaforida, correndo imediatamente ao encontro do filho, que estava muito longe de receber tão má notícia. Meu filho, gritou-lhe, foram-se as tuas esperanças. Pouco te valeu confiar nas promessas do sultão. Aladim, assustado com aquelas palavras, perguntou: minha mãe, por que não haveria ele de cumprir a palavra empenhada que acabastes de saber? Essa noite, disse-lhe sua mãe, o filho do grão-vizir casa-se com a princesa Badrubudur no palácio. Imobilizou-se Aladim, como se um raio o tivesse atingido. Outro que não ele houvera, sem dúvida, sucumbido ao golpe. Mas um poderoso ciúme o impediu de permanecer por muito tempo naquele estado. Lembrou-se imediatamente da lâmpada e, sem prorromper em palavras raivosas contra o sultão, o grão-vizir e o filho deste, disse apenas: minha boa mãe, o filho do grão-vizir não há de ser esta noite feliz como pensa. Enquanto vou ao meu quarto, preparai-me o jantar. A mãe de Aladim compreendeu muito bem que seu filho pretendia usar a lâmpada para impedir que o casamento do filho do grão-vizir com a princesa se realizasse. Não se enganava. De fato, quando Aladim foi ao seu quarto, pegou a lâmpada maravilhosa, e esfregou-a no mesmo lugar. Imediatamente, o gênio apareceu diante dele. O que queres? Perguntou a Aladim. Estou aqui para te obedecer como escravo teu e de todos os que possuem a lâmpada, eu e os outros escravos da lâmpada. Escuta, disse Aladim, tu me trouxeste até agora tudo quanto me era necessário. Neste momento, porém, trata-se de um assunto completamente diferente. Mandei pedir em casamento ao sultão a princesa Badrubudur, sua filha. Ele a prometeu a mim e deu-me um prazo de 3 meses. Em vez de manter sua promessa, esta noite, antes do fim do prazo, casa-a com o filho do grão-vizir.
O que eu quero é que tão logo estejam deitados os recém-casados, tu os traga aqui, ambos no leito. Meu amo, respondeu o gênio, obedecer-te-ei. Tens outra coisa para me ordenar? Nada mais, por enquanto, respondeu Aladim. No mesmo instante, o gênio desapareceu. Aladim voltou à sua mãe e jantou com ela com a mesma tranquilidade de sempre. Depois, conversou por algum tempo sobre o casamento da princesa, como se tratasse de coisa que não o interessava. Voltou ao quarto e deixou sua mãe à vontade. Mas ele não se deitou. Esperou a volta do gênio e a execução da ordem que lhe dera. Enquanto isso, tudo fora preparado com magnificência no palácio do sultão para celebrar-se o casamento da princesa. A noite passou-se com grande alegria. Quando a festa acabou, o filho do grão-vizir, a um sinal do chefe dos eunucos da princesa, escapou-se habilmente e entrou no aposento de sua mulher. Deitou-se em primeiro lugar. Pouco depois, a sultana, acompanhada de suas aias e da princesa, sua filha, trouxe a nova esposa, que opunha grande resistência, conforme o costume dos recém-casados. A sultana ajudou-a a despir-se. Deitou-a à força, depois de abraçá-la, desejando-lhe uma boa noite, e retirou-se com todas as suas aias. Mal a porta do aposento se fechou, o gênio, como escravo fiel da lâmpada e leal executor das ordens recebidas, sem dar tempo ao esposo de fazer a menor carícia à sua mulher, levou pelos ares o leito com marido e mulher, ambos fortemente surpresos, e num instante transportou-os para o quarto de Aladim, onde os deixou. Aladim, que esperava aquele momento com impaciência, não permitiu que o filho do grão-vizir ficasse deitado com a princesa. Pega este homem, disse ao gênio, fecha-o no gabinete e volta amanhã de manhã, um pouco depois do despontar do dia. O gênio imediatamente tirou o filho do grão-vizir do leito e transportou-o para o lugar que Aladim lhe tinha indicado. Lá deixou-o, depois de ter lançado sobre ele um sopro que o varreu da cabeça aos pés e que o imobilizou. Apesar de toda a sua paixão pela princesa Badrobudur, Aladim não lhe dirigiu imediatamente a palavra. Não temais, adorável princesa, disse-lhe por fim, com expressão apaixonada. Estais aqui segura, e não obstante o enorme amor que sinto pela vossa beleza e pelos vossos encantos, nunca me esquecerei do profundo respeito que vos devo. Se fui forçado a chegar a este extremo, não foi com a intenção de vos ofender, mas para impedir que um rival injusto vos possuísse contra a palavra a minha empenhada pelo sultão vosso pai. A princesa, que nada sabia daquelas particularidades, prestou muito pouca atenção a tudo o que Aladim lhe disse, não se achando absolutamente
em condições de lhe responder. O espanto pela aventura na qual se encontrava, tão surpreendente e tão pouco esperada, pusera-a num estado em que Aladim não conseguiu tirar-lhe uma única palavra. Bom, vamos parar por aqui e no próximo vídeo a gente vai ver a sequência disso. O que será que o Aladim planejou aí, né? Tá bom? Então é isso. Até lá, tá bom? Uma boa semana para todo mundo, tá? E muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.